Olá, meus queridos, boa tarde. Como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo se cuidando, ficando em casa? Se houver necessidade de sair, vamos sair usando máscara. Não vamos esquecer a higienização das mãos, tá? É de suma importância que nesses dias que nós temos que ficar em casa, que a gente continue se cuidando, tá bem? Vamos fazer a nossa parte, cuidando da gente, protegendo a nós mesmos e também aos outros, tá bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de arte de hoje, certo? E a nossa aula de arte de hoje será o início de um novo capítulo, tá? Nós encerramos aí um trabalho belíssimo falando sobre cultura lagopedrense principalmente, conhecendo aspectos culturais da nossa cidade. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, que vocês estão vendo aí no livro de vocês. Então, por favor, abram-os na página 15, onde nós estudaremos hoje o tema O que é arte? Que é uma pergunta, assim, campeã, recorde mundial nas aulas, né, de arte. O que a gente considera arte? Nós vimos que cultura pode ser fruto da produção do homem. Então, tudo aquilo que o homem consegue produzir, criar e transmitir esse aprendizado para outras gerações, nós chamamos de cultura. E cultura nada mais é do que arte pura, certo? Então, o que é arte? Arte são produções feitas pelo homem, certo? E que ele utiliza com algum objetivo específico, ou muitas vezes nem tão específico assim. Então, a gente pode dizer que arte hoje é um mundo de coisas. Pode ser tudo que está ao nosso redor, certo? E pode ser tudo aquilo que o ser humano é capaz de produzir, criar, fruto da nossa imaginação e criatividade, tá? Então, aí ao redor de vocês, agora nesse momento, vocês podem estar assistindo a aula através do celular, do computador. Então, nós temos aí um meio artístico, tá? Meio artístico e tecnológico. Nós temos os móveis da nossa casa que são desenhados por pessoas, são projetados por alguém, são construídos por pessoas. Aquele tapete de crochê, aquele pano de prato que a vovó fez, né, uma barra bem linda, aquele bordado também que foi produzido, é um tipo de arte, tá? E as obras clássicas também, Mona Lisa, obras de Pietro Mondrian, obras de Da Vinci, obras de Michelangelo. Então, nós temos aí uma infinidade de artistas que também produziram arte. Então, quando a gente fala em arte, surgem várias dúvidas, mas o que é arte? Então, a arte está na música, a arte está na literatura, a arte está no cinema, no desenho animado, a arte está nos nossos livros, no nosso celular, tá? Então, a arte, ela tem muitas produções e tem muitas linguagens artísticas, tá? E hoje nós vamos conhecer uma dessas linguagens artísticas, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar ou visto em algum momento em uma outra aula de arte dos anos anteriores, tá? No capítulo 2 tem uma imagem de abertura que vocês conseguem perceber que são letras, né? Que são letras construídas em tamanho grande, também de forma oca e que foram colocadas no chão. Dá pra gente perceber que essas letras foram produzidas de argila, tá? Então, eis aí mais uma arte, a arte da modelagem, tá? Quem construiu essa obra que vocês estão vendo aí foi um artista, tá? A artista Maria Dardot, certo? Como vocês podem acompanhar na leitura do livro de vocês, lá na página 15. Então, ela nasce em Belo Horizonte, em 1973, tá? E a obra dela, que nós estamos vendo aí, se chama A Origem da Obra de Arte. Será? Desde quando que o ser humano produz arte? Eu digo sempre para vocês que o ser humano ele é artístico por natureza. Então, nós somos pessoas artísticas desde que nós nascemos. Inclusive, os nossos antepassados, eles também já produziam arte, tá? Então, ela construiu essa instalação, que já que nós vamos entender o que é essa instalação, lá na cidade de Brumadinho, no estado de Minas Gerais. Então, aí são palavras soltas, né, letras soltas, onde quem visitou essa obra poderia tanto plantar, né, porque ela deixou sementes, terra, tudo que precisava para o plantio, lá do ladinho das obras,
tá? E a gente podia tanto plantar quanto criar frases e palavras novas, usando essas letras soltas que aparecem no livro de vocês, tá? Vocês já tinham visto alguma obra de arte que a gente pode modificar, que a gente pode fazer alguma coisa diferente do que tá ali, que a gente participa da obra de arte? Vocês já tinham visto alguma assim? Então, essa aqui era uma dessas, que para ela ser considerada uma obra de arte, ela precisava da nossa participação, né? O espectador, quem visitava a obra, tá? Nós vamos agora para a página 16, onde nós temos um texto, que nós vamos ler e comentar um pouquinho, certo? Então, lá no texto da página 16, inicia assim, vamos acompanhar a leitura com a professora. Ao longo da história das sociedades, diferentes formas de fazer arte foram se desenvolvendo, materiais, temas, ferramentas. Isso acontece porque o fazer artístico está relacionado com a cultura de cada época. Conhecimentos, crenças, morais, leis, costumes e outros aspectos que nós já estudamos. Logo, a maneira como nos relacionamos com a arte também está sempre em mudança. Então, meus amigos, meus queridos, a arte ela é reflexo da sociedade em que se vive. Por quê? Porque ela é feita por pessoas que participam da sociedade. Então, ela modifica ao longo dos anos. As mesmas artes, elas não são feitas todos os tempos da mesma maneira, com os mesmos materiais, tá? Por quê? Vamos voltar bem antigamente, lá no Homem da Caverna, né? Lá nas pinturas rupestres, que são aquelas feitas nas paredes das cavernas. O que eles usavam para fazer aquelas pinturas? Será que eles usavam tinta guache, tinta acrílica, tinta a óleo? Não, porque ainda não existia isso. Eles realizavam pinturas utilizando sangue dos animais, utilizando pigmentos que eles extraíam da natureza, certo? E era assim que eles utilizavam, né? Pintando nas rochas. Aquelas pinturas, como a gente pode perceber, elas são temas que retratam o cotidiano deles, que eles viviam. E que bom, né? Que a gente pode conhecer um pouquinho deles através dessas pinturas. E a gente percebe que ao longo do tempo, as obras de arte elas foram sofrendo modificações. Hoje nós temos uma infinidade de materiais que nós podemos usar para produzir arte. Inclusive o nosso celular, o nosso computador, arte digital, não é isso? Então o ser humano ele é artístico. Só que essa arte vai se modificando, porque as pessoas também vão mudando, os tempos vão mudando, vão evoluindo, né? Os conhecimentos vão se aprofundando. Então, quando a gente fala que o ser humano é artístico desde o nascimento, a gente fala que ele está totalmente ligado ao fazer artístico. O ser humano ele sempre precisou produzir instrumentos para a sua sobrevivência. Por exemplo, será que hoje nós pescamos exatamente igual os indígenas pescavam naquela época? Será que a gente só tem uma maneira de pesca? Não, instrumentos diferentes foram produzidos ao longo do tempo. Né? E é por isso que a arte ela é reflexo da sociedade, porque ela nos conta como que eram feitos esses instrumentos no passado, tá? Mais na frente diz assim, a arte, ao longo da sua história, apresenta diversos estilos artísticos que estiveram e estão presentes nas suas várias formas de expressão, mesmo que alguns apareçam mais fortemente em determinados períodos. Podem estar presentes nas obras dos artistas de diversas épocas. E muitos artistas, por sua vez, utilizam-se de estilos diferentes ao longo da vida. Então, nós vamos conhecer artistas que pintam diferentes épocas e diferentes estilos. Eles têm fases, né? Então, esses artistas eles vão aprimorando seus conhecimentos, aprendendo coisas novas. Porque, como disse acima, a arte está sempre em mudança. Porque ela acompanha quem? A sociedade. Se as pessoas evoluem, a sociedade evolui, a arte vai junto, certo? Então, quando a gente fala em arte contemporânea, quando estuda arte e história, a gente divide por períodos. Por exemplo, lá na pré-história, quando o ser humano ainda não dominava a escrita, ele se comunicava através dos desenhos e das pinturas rupestres, não é isso? Quando eles não sabiam como guardar os mantimentos, a água, eles construíram vasos feitos de argila. Para que o vaso não molhasse e chegasse a quebrar,
eles aprenderam com os indígenas, por exemplo, a usar um óleo da natureza para pincelar por dentro e por fora, para fazer uma espécie de selagem naquela peça, para que não vazasse água. Então, ao longo do tempo, o ser humano vai descobrindo coisas novas e vai aprimorando o seu conhecimento, tá? Então, quando a gente fala em arte contemporânea, a gente fala em evolução que acompanha o homem. Então, a gente tem artes por períodos. E o contemporâneo é o que está nos nossos dias atuais, tá? Que vai acompanhando a nossa evolução em sociedade. Então, ela surge na segunda metade do século XX, acompanhada pelas evoluções tecnológicas. Então, é por isso que eu disse a vocês agora há pouco, que até o nosso celular hoje ele é um meio de produzir arte, tá? Possui várias tendências e estilos, e a principal característica é qual? É a liberdade de expressão do artista. Hoje, nós podemos produzir de maneira livre. Foi o que Dardot fez. Ela construiu peças livres. A obra dela precisava da participação de outras pessoas, tá? O que a arte fazia antigamente? Era apenas para ser contemplada. Você ia, olhava para a obra, entendia o que ela estava passando, os sentimentos, né? Características, a história daquela pintura e pronto. Você apenas era espectador, você apenas via, né? E Dardot trouxe um novo estilo artístico. Além de ver, nós também vamos contribuir para a produção daquela arte. Ainda nós somos, além de espectadores, participantes daquela construção artística. Não é interessante? A gente produzir uma arte que outras pessoas podem participar, podem nos auxiliar, certo? Então, não tem um significado único e claro. Por isso que eu disse para vocês que a arte em si, ela é a construção do ser humano. Então, tudo que o ser humano consegue construir para viver melhor, viver bem, facilitar a sua vida, nós podemos chamar de arte. Então, não tem uma palavra que defina apenas, né, o que é arte, porque ela é um mundo de construção ao nosso redor. Tá? Então, cada um pode ver, sentir e compreender uma obra de arte contemporânea de maneira diferente. Talvez eu olhe uma obra de Frida Kahlo e sinta um sentimento de emoção, de alegria pelo que ela representou ali. Ou talvez eu olhe a obra de Mona Lisa e sinta que Davi estava apenas querendo representar as mulheres da época. Cada um tem sua interpretação, tá? E nenhuma está errada. Por quê? Porque a liberdade de expressão existe, não é verdade? Então, a gente pode identificar em uma obra de arte vários aspectos diferentes. Se eu fosse participar da obra de Dardot, por exemplo, eu poderia achar ela muito interativa, gostar e também uma bem crítica, né? Porque a gente precisa participar. Outras pessoas podem ver aquela obra de arte apenas como uma maneira, né, do espectador ter alguma ação dentro da obra. Então, as obras, elas despertam sentimentos diferentes em cada um de nós. Por quê, meus queridos? Porque nós somos pessoas diferentes, isso mesmo, tá? Então, não tem uma maneira certa e nem errada, mas tem uma maneira particular de perceber, tá? Então, a obra de Maria Dardot, na página anterior, é uma tendência contemporânea que cada um de nós pode compreender de uma maneira diferente, certo? Nós somos livres para isso. Então, ela tem características na sua produção, né? Então, ela usou o quê? Um espaço, materiais diferentes e deixou aberto para que nós pudéssemos participar, para despertar no espectador esse conhecimento artístico, né? De que sai daquela dicotomia de que arte é só uma pintura na parede, que é uma pintura que representa uma paisagem, o retrato de alguém. Arte não é só isso, não é? Então, ela faz o quê? A instalação pode ter caráter efêmero. Professor, o que é algo de caráter efêmero? Algo que passa rápido. Por quê? Se é uma instalação, nós podemos trocar aquelas letras de lugar, plantar. E se ela vai ficar ali ao ar livre, pode ser que as intempéries, chuva, o sol, pode destruir aquela obra. Então, quando é uma instalação, quando é o espaço é a obra em si, geralmente elas têm um período de duração mais curto, tá? Porque elas não vão para o museu, por exemplo. Então, como que a gente guarda essas obras? Através de registros fotográficos, tá bem?
que é o que vocês estão vendo, são imagens dessa instalação. Diferente de uma pintura que pode ir lá para o museu e ficar na parede por séculos para a gente observar. A instalação, ela tem um tempo determinado, tá? Não vai poder ficar ali para a vida toda. Então, ela vai ter um período de duração que já é estabelecido antes, tá bem? Mas, contra isso, tem a participação, né? Que na pintura, por exemplo, nós não temos, tá? Vocês estão vendo aí na página 16 agora, a invenção da cor penetrável, Magic Square, tá? É uma das obras também contemporâneas, que é do artista brasileiro Hélio Oiticica, tá? E aí ela foi exposta no Instituto Inhotim, em Brumadinho também, tá? Como a gente tá vendo que é uma instalação também, aí lembrem do que eu disse, essas instalações, elas têm período de duração, não vai poder ser para a vida toda, não vai ser por séculos, tá? O que vai registrar vai ser as fotos e imagens que nós podemos fazer dessa instalação. Então, o nosso quarto pode se transformar numa instalação artística, por exemplo, tá? E aí, diante disso, dessa abertura de arte contemporânea e de instalação, nós vamos responder sobre o tema penso. Quando penso na palavra arte, penso que significa o quê? Isso aqui a gente vai pensar. Diante do que eu falei para vocês, o que a gente pode dizer que é arte? Vocês vão responder aqui no livro de vocês, na página 17. Pede pra gente compartilhar as nossas respostas com os colegas, tá? Sobre o significado que você tem sobre arte. Então, nós vamos lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou lançar a enquetezinha, e aí vocês vão respondendo lá mesmo, digitando, para que vocês e os colegas possam responder as demais questões. Por exemplo, na segunda, quais foram as ideias que mais se repetiram na sala? A 3, na página 18. Quais foram as ideias que mais chamaram sua atenção e por quê? Então, para responder essas, nós vamos ter que ler a resposta dos colegas também, certo? E, por último, nós vamos observar uma obra de Piet Mondrian, que eu falei dele bem no início, um pouco para vocês, composição em vermelho, amarelo, azul e preto, e nós vamos fazer uma análise dessa obra aqui. Vamos observar essa obra bem observado com todos os nossos sentidos, como eu digo para vocês, e vão escrever o que vocês compreenderam desta obra, certo? Não precisam me mandar a foto da atividade por enquanto, né? Porque, queira Deus, né? Nós vamos voltar na semana que vem, e aí eu vou poder fazer a correção em sala com vocês, tá bem? Certo, queridos? Então, a nossa aula de arte foi essa de hoje, uma introdução sobre o capítulo 2, que fala sobre o que é arte, principalmente na nossa idade contemporânea, né, nos nossos tempos atuais, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau!